Nós estivemos fazendo a leitura oficial no livro do Êxodo, no capítulo 3, e lemos alguns versículos, mas eu gostaria, nesse instante, meus irmãos, ler apenas a partir do versículo 7, e nós vamos ler até ao versículo 14, que nos diz a palavra do Senhor Jesus. Êxodo, capítulo 3, versículos 7 ao 14, que nos diz: E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Glória a Deus. Ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu e do Eveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhe direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Aleluia. Assim disse mais, assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Glória ao nome do Senhor Jesus. Queridos, nesta noite, ou tarde, desculpem que o meu culto é à noite, então eu estou acostumado sempre a estar dizendo noite, mas nesta tarde, nós estamos na presença do Senhor. E eu gostaria que você orasse por nós aí da sua casa, para que Deus falasse ao nosso coração, falasse ao meu coração, e eu pudesse transmitir e fosse fiel a tudo aquilo que Deus colocou no nosso coração para estarmos ministrando a Igreja do Senhor Jesus. Nós gostaríamos de intitular esta breve reflexão com o tema O Deus que interage com o ser humano. Muitas vezes, queridos, nós temos a ideia de um Deus distante, de um Deus que está longe de nós, um Deus que está lá nos céus, distante de nós, não é? Mas nós podemos entender que tudo isso é por causa das nossas limitações. O homem é um ser limitado. Paulo, ele escrevendo a epístola aos Coríntios, no capítulo 2 e versículo 14, na sua primeira epístola, ele diz que o homem natural não entende as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente, ou seja, pelo Espírito de Deus. Em todas as épocas, meus queridos irmãos, os pais que se hajam esforçados e muitas vezes até de forma incessante têm chegado à mesma resposta. Somos limitados e não conseguimos compreender o Deus através de estudos, através da ciência, porque o Deus que nós conhecemos é um Deus ilimitado. Meus irmãos, mas eu louvo ao Senhor, porque João, na sua epístola, no capítulo 3 e no versículo 3, ele diz
que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas eu louvo a Deus, porque aquele que nasceu de novo, este sim, pode entender os mistérios, através do Espírito Santo, entender os mistérios de Deus. Mas, por conta das nossas limitações, como entender, como parar para compreender um Deus que, ao mesmo tempo, está em vários lugares. Ao mesmo tempo, ele está aqui nos Estados Unidos, onde eu estou. Ele está em Portugal, onde está a congregação de Lisboa. Ele está no Brasil, ele está na França, ele está na Espanha, escutando a oração de muitas pessoas ao mesmo tempo. No nosso conhecimento limitado, na nossa pouca conhecimento, nós vamos ficar até muitas vezes sem entender como isto acontece, porque este Deus é grande. Aleluia. E muitas vezes, meus irmãos, nós cremos nesse Deus longe de nós, afastados de nós, não é? Mas eu queria lhe dizer uma coisa nesta noite: Deus está ao seu lado. Como eu disse, uma das características que o torna Deus, um dos seus atributos que o torna este Deus todo-poderoso, é a sua onipresença. Nós não conseguimos entender o que é isso porque nós somos limitados. Apenas podemos dizer que ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, que ele escuta todas as orações que estão sendo feitas ao mesmo tempo. Ele sabe o detalhe da vida de cada pessoa ao mesmo tempo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Esses atributos nós não entendemos muitas vezes porque somos limitados. E eles não se comunicam conosco, eles são os atributos incomunicáveis de Deus. Meus irmãos, eu quero vos dizer nesta noite que há uma linha filosófica que é conhecida como os deístas, que eles dizem que Deus ele é um Deus pessoal, é um Deus infinito, é um Deus santo, ele é um Deus criador de todas as coisas, mas que propositalmente ele abandonou a sua criação quando teve o seu intento completado. Mas eu quero lhe dizer que não é assim. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da terra. Deus está no controle de tudo. E mesmo parecendo que ele é só um Deus transcendente, que está longe de nós, que mora nos céus, ele não é só um Deus transcendente, ele está no céu. Mas ele é um Deus imanente, ele está aqui na minha casa, ele está na sua casa também, ele está onde está havendo louvores, onde está havendo adoração ao seu nome, ele aí está também. O próprio Jesus disse que onde houver 2 ou 3 reunidos, eu estou ali também. Glória ao nome do Senhor Jesus. O nosso Deus, ele é um Deus transcendente, mas ele é um Deus imanente também. Isaías, no capítulo 66, no versículo 1, ele diz: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é escabelo dos meus pés. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Este Deus está nos céus, olhando para nós neste momento, recebendo a nossa adoração neste momento, recebendo o nosso louvor neste momento. Ele está aqui nos Estados Unidos, ele está em Portugal, como eu disse, ele está no Brasil, ele está na Argentina, onde há um servo de Deus neste momento, adorando e exaltando o seu nome. Ele aí está também. Eu gosto muito do versículo que diz lá em Isaías, que diz: assim diz o alto, Isaías 57, e o versículo 15, se eu não me engano, assim diz o alto, o sublime que vive na eternidade, glória a Deus, aleluia, cujo nome é o santo. Eu moro naquele lugar alto e santo, mas vivo também com o humilde, com o arrependido, e dou novas forças aos desanimados, dou coragem e vontade de viver aos que estão tristes e abatidos. Glória ao nome do Senhor Jesus.
Ele é um Deus grande, como cantam as crianças. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo. Mas como Isaías diz no capítulo 57, versículo 15, mas é pequeno, cabe lá dentro de um coração que confessa Cristo como seu Salvador. Glória ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus é um Deus que interage com o homem. Como eu disse, mesmo ele sendo um Deus grande, mesmo ele sendo um Deus todo-poderoso, mesmo sendo um Deus que muitas vezes nós não conseguimos, não muitas vezes, deixe-me corrigir isso, que nós não conseguimos conhecer, entender na sua totalidade, mas é um Deus que interage com o homem. Nós podemos ver nesta história que nós lemos, que está narrada em Êxodo capítulo 3, e no versículo, a partir do versículo 7, que diz: e disse o Senhor a Moisés: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. E em primeiro lugar, queridos irmãos, eu quero dizer a vocês: Deus vê. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Quando eu digo que Deus vê, vem à minha mente o retrato em que João ilustra em Apocalipse, capítulo 1 e versículo 14, quando ele está relatando a sua visão, ou a visão que ele teve de Jesus. No versículo 14, ele diz que Jesus é aquele que tem olhos como chama de fogo. Aleluia! Esse Jesus está nos vendo nesse instante. Esse Jesus está nos vendo. Esse é o Deus que nos vê. Esse é o Deus que está olhando para cada servo, para cada serva sua. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo 6 e o versículo 5, e veja o que é que nos diz a palavra do Senhor. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram má continuamente. Nos diz a palavra do Senhor que viu o Senhor. Eu quero lhe convidar ainda para que você abra a sua Bíblia comigo no livro dos Salmos, Salmo de número 14. Salmo de número 14 e o versículo 2 nos diz assim a palavra do Senhor. Glória ao nome do Senhor. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Diz: o Senhor olhou. Glória ao nome do Senhor. Abra sua Bíblia ainda comigo em Salmo de número 33 e versículo 13 e 14. Veja o que é que nos diz a palavra do Senhor. Diz assim: o Senhor olha desde os céus e está vendo todos os filhos dos homens da sua morada, contempla todos os moradores da terra. Aqui nos diz o salmista: o Senhor olha desde os céus. Nós sabemos que Deus está nos olhando nesse instante, Deus está nos vendo nesse instante. Ainda abra sua Bíblia comigo em Provérbios, no capítulo 15. Provérbios, capítulo 15, nós vamos ler apenas o versículo 3 desta passagem, 15 e 3 de Provérbios. Nos diz a palavra do Senhor: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Eu quero lhe dizer que nesta noite, lhe afirmar com toda certeza: Deus vê. Deus é um Deus que interage com o homem. Ele é um Deus que vê. Talvez você ache que você está sozinho. Talvez você ache que você não tem ninguém lhe guardando, que você não tem ninguém perto de você. Eu quero lhe dar uma boa notícia nesta noite. Deus está lhe vendo. Deus está vendo a sua família. Deus está com os seus olhos sobre nós. Eu ainda gostaria de lhe convidar para abrir a sua Bíblia na primeira carta
de Pedro, no capítulo 3, e o versículo 12, que nos diz a palavra do Senhor: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Queridos, eu poderia passar aqui o dia citando textos, vários textos que falam sobre os olhos atentos de Deus, como, por exemplo, as cartas escritas aos pastores das 7 igrejas da Ásia Menor. O Senhor diz: conheço as tuas obras, tenho visto as tuas obras. Esse é o Deus que está andando no nosso meio neste momento, está vendo a nossa adoração, está vendo o nosso louvor. É um Deus que vê, é um Deus que vê quando o homem não vê, é um Deus que vê quando você está acordado, é um Deus que vê quando você está andando, é um Deus que vê quando você está dormindo, porque a palavra de Deus diz que ele não dormitará, não dormitará aquele que guarda. Esse é o nosso Deus, é o Deus que nos vê, é o Deus que nos vê, é o Deus que nos vê. Talvez o homem não tenha te visto, talvez o seu patrão não tenha apreciado o seu trabalho, mas o nosso Deus te vê, o nosso Deus te vê, os seus olhos estão sobre ti, você não está sozinho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, e voltando ao nosso texto, no capítulo 3 de Êxodo, ao texto base que nós estamos tomando nesta palavra, no versículo 7, nos diz: e disse o Senhor a Moisés: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. No versículo 9, ele diz: e também tenho visto. Eu quero lhe dizer, Deus tem visto. Ele tem visto todas as coisas. Ele vê por fora e ele também vê por dentro. Ele vê onde ninguém consegue ver. Ele vê quando você é perseguido. Ele vê quando você é caluniado. Ele vê as suas incompreensões ou as incompreensões que você passa. Ele vê a sua dedicação também na obra do Senhor. Também ele vê quando você grita, quando a sua alma grita, quando ninguém pode ver, Deus está vendo o teu clamor. E ainda mais quando você coloca a sua cabeça no seu travesseiro e clama ao Senhor. Muitas vezes derrama o teu coração diante de Deus e as tuas lágrimas molham o teu travesseiro. O teu marido muitas vezes não vê, o teu pai muitas vezes não vê, a tua mãe muitas vezes não vê, mas eu tenho uma boa notícia para você nesta tarde. Deus vê, Deus está vendo do alto e sublime trono, os olhos do Senhor estão sobre você. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Em segundo lugar, eu quero dizer que Deus te ouve. Em primeiro lugar, Deus te vê. Em segundo lugar, Deus te ouve. Tudo isso são atos da interação de Deus na sua vida. Isaías, no capítulo 59 e o versículo 1, a parte B, se você puder abrir a sua Bíblia para acompanhar, você vai ver o que Deus está nos falando nesta noite. A palavra de Deus nos diz: prestem atenção. O braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar. Aleluia, glória a Deus. E nessa versão que eu fiz questão de buscar uma versão que se aplicasse melhor, diz assim: ele não é surdo para que não possa ouvir. Aleluia. O nosso Deus não é surdo. Ele escuta, ele ouve, ele vê o que você está passando, ele vê por onde você está passando. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus ouve. Aleluia. Deus ouve. O problema é que muitas vezes nós não acreditamos no poder da ferramenta que nós temos na nossa vida, o poder da oração.
Muitas vezes nós oramos, mas não acreditamos na nossa oração. Não acreditamos que Deus está ouvindo a nossa oração. Mas, querido irmão, querida irmã, eu quero lhe dizer nesta noite, muito respeitosamente, Deus tem ouvido as suas orações. As suas orações não têm ficado na terra, as suas orações têm subido até diante de Deus. As suas orações têm chegado até diante de Deus. E sabe o que é lindo? É quando nós mergulhamos na palavra de Deus para entender como Deus nos ouve. E você talvez está perguntando, pastor, eu já não sei mais como orar. E ultimamente eu tenho me ajoelhado e não tenho dito nenhuma palavra diante de Deus. É com você que Deus está falando nesta tarde. O salmista do Salmo 139, no verso 4, ele diz: Deus ouve palavras impronunciadas. Aleluia. O salmista diz: o Senhor sabe tudo o que vou dizer antes de que a palavra seja formada na minha boca. Aleluia. Antes de você falar. É o sentimento que está no meu coração, pastor. E eu ajoelho ali e só faço derramar a minha alma diante de Deus. Deus está lhe dizendo nesta noite, eu escuto até palavras impronunciadas, até palavras que você ainda não disse. Eu estou ouvindo. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus está escutando a tua oração. Não perca a sua fé. Continue batendo. Continue pedindo. Continue buscando, que no momento certo a porta irá se abrir. Você não se lembra do exemplo de Ana? Ana estava tão aflita no seu coração. No livro de 1 Samuel, no capítulo 1, nos versículos do 9 ao 13, nos fala a palavra do Senhor. Que aquela mulher, no versículo 13, diz: portanto, Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Aleluia. Muitas vezes nós estamos, meus irmãos, tão tristes, com tantos problemas, com tantas pressões nas nossas vidas, que a nossa oração não sai em palavras, é apenas choro. Mas a palavra de Deus, ela é linda, e ela fala aos nossos corações, dizendo que quando nós não sabemos como orar, o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, e adequa o nosso pedido ao Pai, dentro da vontade de Deus. Aleluia! Eu quero lhe dizer que nesta noite, querido irmão, querida irmã, Deus ouve as nossas orações. Como eu disse no início, o princípio, ou muitas vezes o nosso erro é porque nós não acreditamos nas nossas orações. Mas eu quero lhe dizer que nesta noite, Deus escuta a sua oração. Aleluia, Deus escuta o seu clamor e no momento certo ele vai agir. Glória a Deus. O próprio Jesus disse em Marcos 11, 24, que tudo o que vocês pedirem em oração, se crerem, vão receber. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Não desista de orar, achando que Deus não lhe escuta. Pastor, eu estou já há 10 anos orando e parece que Deus não me ouve. Eu estou orando há 20 anos e parece que Deus não me ouve. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quanto tempo Abraão esperou pela sua promessa? Esperou muito tempo, quase 100 anos. Mas no momento de Deus, a bênção de Abraão chegou na sua vida. Você não vai precisar fazer acordozinho com Agar para tentar ter filhos carnais. Você vai ter filho da promessa. Deus vai realizar a promessa na sua vida. Lembre-se que toda a vida o Ismael, ele foi um filho da escrava. Mas Isaac, até hoje, é chamado filho
da promessa. Glória a Deus. Deus vai cumprir a promessa da tua vida. Continue clamando a Deus, continue pedindo a Deus. A promessa vai se cumprir. Meus irmãos, e quando eu estava lendo a passagem bíblica nesta manhã, vieram dois textos de Isaías. Isaías, no capítulo 30, e o versículo 19, diz assim: porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Vocês não vão chorar mais. Ele certamente se compadecerá ao ouvir o clamor de vocês. E ouvindo, ele vai vos responder. Aleluia! Tem resposta de Deus na sua vida, tem resposta de Deus na sua família. Nesta tarde, Deus está lhe dizendo: continue orando, continue buscando, que eu vou responder. Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, há um texto ainda que eu queria citar sobre Deus ouve. Está em Isaías capítulo 65 e no versículo 24, que nos diz a palavra do Senhor: e isto acontecerá que antes deles chamarem, eu irei responder. E quando eles estiverem ainda falando, eu ouvirei. Aleluia! A promessa é que o irmão, a irmã estará ainda orando e Deus estará respondendo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu vou falar mais adiante, mas eu queria só dar uma pincelada. Lembre-se do exemplo de Daniel. Daniel passou 3 semanas orando e Deus manda o anjo dizer a Daniel, desculpem, dizendo: Daniel, desde o primeiro dia que tu estás orando, eu escutei a tua oração. Glória ao nome do Senhor. Queridos, Deus nos ouve. Retornando ao nosso texto base, em Êxodo capítulo 3 e versículo 7, no final do versículo diz o Senhor dizendo a Moisés: e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. Meus irmãos, Deus tem ouvido o nosso clamor, mesmo quando nós estamos ou não estamos exteriorizando em palavras. Deus tem ouvido o nosso clamor, Deus tem ouvido a nossa oração. Eu quero lhe dizer, não cesse de orar, Deus está lhe ouvindo. Glória a Deus. Em primeiro lugar, eu disse, Deus, ele nos vê. Em segundo lugar, Deus nos ouve. E em terceiro lugar, eu quero lhe dizer, Deus desce. Aleluia, aleluia. Você está orando, você está clamando ao Senhor. Eu quero lhe dizer, Deus, nesta tarde, está lhe dizendo, eu estou descendo na tua situação. O salmista, no Salmo de número 12, verso 5, ele diz, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei. Escute isto. Eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isto. Glória ao nome do Senhor Jesus. Deus está descendo nesta situação. Deus está descendo na tua família. Deus está descendo na causa que tu entregastes a Ele, porque Ele desce com solução. Glória ao nome do Senhor Jesus. O maior exemplo que eu vejo na Bíblia é o exemplo que está, os exemplos relatados no livro de Daniel. E Daniel mesmo é um grande exemplo para nós. Vocês lembram, meus irmãos, que Daniel, os 3 amigos de Daniel, foram lançados dentro da fornalha ardente. Os guardas que foram colocar Daniel ali na fornalha ardente morreram ao colocá-los ali, de tão quente que estava a fornalha. Mas fornalha não queima crente. Pandemia não acaba com a igreja. Pandemia não desvia crente, não revolta crente com Deus. Pandemia, problemas difíceis, é para Deus revelar a sua glória.
Os irmãos sabem que quando o rei vai ali olhar e chega ali e olha na fornalha, não tinham apenas os 3 amigos de Daniel que foram lançados, mas estava o anjo do Senhor. Alguém semelhante a Deus estava ali. Eu quero lhe dizer uma coisa, Deus desce. No momento da fornalha, Deus desce. Deus desce, Deus desce. Tu não estás sozinho, a tua família não está sozinha. Nós somos imigrantes nos países em que moramos, mas Deus está conosco. Deus está ao nosso lado. Ele está na fornalha ardente conosco. Eu quero lhe dizer nesta noite, você vai ver o 4º homem andando contigo dentro da fornalha. Este fogo não vai te queimar. Este fogo não vai acabar contigo. Este fogo não vai acabar com a tua família. Este fogo não vai acabar com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Este fogo é para revelar a glória de Deus. Deus vai aparecer na fornalha ardente como apareceu para os 3 amigos de Daniel. Abra sua Bíblia, Daniel, no capítulo 3, e eu quero ler apenas um versículo desta passagem. Daniel, capítulo 3, e o versículo 28 desta passagem. Daniel, capítulo 3, e versículo 28. Veja que coisa linda. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos enviou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Eu quero lhe dizer nesta noite, se você colocou no seu coração de obedecer a Deus, se você colocou no seu coração de servir a Deus, Deus vai descer no meio desta fornalha ardente. Ele vai passear no meio da fornalha com você, em nome do Senhor Jesus. Outro exemplo, meus irmãos, está em Daniel também, no capítulo 6, os versículos de 1 ao 23. Mas eu quero apenas ler um versículo, o versículo 22 de Daniel, capítulo 6. Abra sua Bíblia, acompanhe comigo. Daniel, capítulo 6, versículo 22, nos diz a palavra do Senhor. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Aleluia! Isto alegra a minha alma. Nós estamos vivendo no meio de leões. A pandemia é como se fosse um leão e nós ficamos preocupados, não sabemos se vamos ser atingidos ou não. Mas Deus está lhe dizendo nesta manhã, nesta tarde, aí em Lisboa, que Deus vai enviar o seu anjo e vai fechar a boca do leão. Receba esta palavra em nome do Senhor Jesus. A boca do leão já foi fechada. O leão pode ter fome, como diz aquele hino, mas ele vai jejuar, porque Deus fechou a boca do leão. Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus. Queridos, Deus desce. Deus desce. Ele está descendo nesse instante para abençoar a você, ao querido irmão, a querida irmã, a sua família. Veja o que é que diz a palavra de Deus em Daniel, capítulo 10, e no versículo 12. Glória ao nome do Senhor Jesus. Diz assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras.
e eu vim por causa das tuas palavras. Deus está te ouvindo. Deus está vendo desde o primeiro dia em que você começou a fazer sua campanha de jejum e oração. Deus está vendo as noites em que você desceu para orar e para clamar e apresentar a sua causa diante de Deus. E Ele está descendo desde o primeiro dia em que tu colocastes no teu coração, assentastes no teu coração, de me buscar e a compreender e humilhar-te perante a mim. Eu vim por causa das tuas palavras. Deus está dizendo, aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Aleluia. O salmista no Salmo 46 diz, palavras do Senhor, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar-se. No momento em que você se aquieta, Deus desce e Deus começa a agir. No momento em que você descansa, eu gosto muito, como diz a palavra do Senhor em inglês, ela diz, be still, né? Fique quietinho, aquiete-se. E você vai conhecer a mão de Deus, você vai conhecer o poder de Deus. Deus fala a Moisés lá em Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. A Bíblia em inglês diz assim, que o Senhor vai pelejar por vocês. And you need only be still. Você precisa somente se aquietar. Quando você se aquieta, você conhece a mão de Deus agindo neste caso. Deus vai descer, Deus vai atuar, Deus vai agir. Queridos, mesmo que o mar esteja revolto, as ondas estejam se levantando muito forte, os ventos estejam soprando muito forte, eu quero lhe dizer uma coisa, Ele vem sobre as águas. Eu não vou ler por falta de tempo, mas você pode ler na sua casa Marcos capítulo 4, versículo 48 e 51. Jesus não estava no barco, mas ele veio andando sobre o mar. Eu quero lhe dizer nesta noite, Deus vai descer nesta sua situação. Deus vai chegar com solução. A Bíblia nos diz que ele desce. Pastor, me prove que ele desce. Veja o que é que diz. Êxodo capítulo 3, versículo 8, voltando ao nosso texto básico. Deus diz a Moisés, portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, ao lugar... Eu não sei se os irmãos estão me vendo aí ainda. Amém? Sim, pastor. Pode continuar, desculpa. Amém. Obrigado. Não. Ao lugar... Pode colocar o texto, pastor. Muito obrigado. Ao lugar do cananeu, ao lugar do Eteu, ao lugar do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu e do Jebuseu. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus desceu. Deus desceu para livrar. Da mesma forma, eu quero lhe dizer, Deus vai descer para nos livrar em nome do Senhor Jesus. Eu quero concluir a minha palavra nesta tarde dizendo, o Deus a que nós servimos é um Deus que interage conosco, é um Deus que nos vê, é um Deus que nos ouve, é um Deus que desce para livrar, é um Deus que desce para curar, aleluia, é um Deus que desce para salvar. Eu quero lhe pedir nesta noite, levante a sua mão e receba esta palavra de Deus. Nesta manhã, Deus está descendo no meio da tua situação e o de repente de Deus vai acontecer. Mudanças vão acontecer na tua vida, mudanças vão acontecer na tua família. Olha, Deus tem uma forma de trabalhar. De repente, diz a Bíblia
que Paulo e Silas estavam lançados no calabouço, na prisão, e eles à meia-noite estavam louvando e adorando a Deus, mas de repente houve um terremoto e as paredes do cárcere foram sacudidas e as portas do cárcere foram abertas. O milagre de Deus chega de repente. Eu gosto muito de uma passagem que está no livro de Isaías, no capítulo 60, no versículo 22, na parte B deste versículo, diz assim, diz o Senhor, eu, o Senhor, farei com que, no tempo certo, isso prontamente se cumpra. Quando o tempo certo chegar, isso vai acontecer, vai se cumprir logo, vai ser prontamente. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu quero lhe dizer, Deus te ouve, Deus te vê, e Deus está descendo, e o de repente vai acontecer. Prontamente o câncer vai desaparecer, prontamente a depressão vai sumir, prontamente a paralisia vai desaparecer, prontamente a mulher estéril vai ter filho, e os médicos ficarão assustados com o que aconteceu, mas é porque Deus viu o teu clamor, Deus ouviu a tua oração e desceu de repente. Eu não sei qual é o seu problema. Se o seu problema é com vício, vai desaparecer de repente. Se é a sua família, Deus vai entrar na tua família com paz. Deus vai entrar na tua família com solução. Eu não sei se é o seu esposo, eu não sei se é a sua esposa que foi embora e você agora está sozinho em casa. Deus está lhe dizendo, eu vou descer. O de repente vai acontecer. Ele vai voltar de repente à sua casa. Eu não sei se são os teus filhos, eu não sei se é um filho, uma filha que está nas drogas, e você tem clamado ao Senhor, e você tem pedido ao Senhor. Eu quero lhe dizer que este vício que o seu filho, que a sua filha está passando, seja vício, seja de outra origem, Deus está lhe dizendo, de repente vai acontecer, e algo vai acontecer na sua família, e eles vão ser livres, de repente, em nome de Jesus. Talvez você está lutando com o desemprego, Deus está lhe dizendo, há milagres, eu vou descer com milagres na tua vida, e o de repente de Deus vai acontecer. A área em que você estiver precisando, onde você estiver precisando, Deus lhe diz, eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer e mudar a situação. Onde Jesus chega, algo tem que acontecer. Onde Jesus chega, algo tem que ocorrer. E eu quero lhe dizer, a palavra de Deus já nos disse em Isaías 60 e 22, eu, o Senhor, farei que no tempo certo isso prontamente se cumpra. Quando chegar no tempo certo, você vai cantar o hino da vitória. Mas eu quero lhe dizer, comece a ensaiar agora, levante as suas mãos, comece a adorar ao Senhor, comece já a agradecer pela vitória que chegou. Quando você acordar de manhã, agradeça a Deus pela vitória, agradeça pelo câncer que já desapareceu pela fé, agradeça pela depressão que já sumiu pela fé, agradeça pela paralisia que foi embora, agradeça pelo milagre da sua vida, pelo seu filho que foi liberto, pela sua esposa, pelo seu esposo que voltou a casa. É hora de nós mudarmos de atitude, é hora de nós começarmos a agradecer a Deus pelos milagres de Deus nas nossas vidas, porque quando Deus quer, de repente acontece. E eu quero dizer a você que recebeu esta palavra, o de repente de Deus vai acontecer. O Deus que nós cremos é um Deus que interage conosco. E eu quero lhe dizer, Deus vê, Deus ouve, e Deus desceu para entregar a tua vitória. Deus abençoe os irmãos, e eu peço as orações em nosso favor e pela nossa congregação aqui.
e continue intercedendo para que Deus salve vidas aqui nos Estados Unidos também, e nós continuaremos intercedendo pela congregação de Lisboa, em nome de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade, pastor Joséildo. Pastor, muito obrigado, viu? Muito obrigado, né? Deus vê, Deus ouve e Deus desce. Amém? Estou com o senhor, amém, para o senhor fazer uma oração final, dar seus agradecimentos, né? Mas antes, quero enviar nossa gratidão, nossa saudação ao pastor presidente, pastor Joel Freire da Costa, a todos os irmãos, pastores, obreiros, né, da missão Belém, nos Estados Unidos, e também a sua igreja, onde o senhor está hoje pastoreando. Amém? Aos irmãos aí, não conhecemos, mas, né, oramos por cada um dos irmãos, pela irmã Adma, né, a sua esposa, Deus abençoe. Amém. Mandamos nossa saudação, amém? Amém. Já, pastor, agradecer ao senhor, né, por essa disponibilidade, esse carinho, e de estar conosco aqui. Sei que um horário fácil, né, é um horário assim meio complicado para o senhor aí, mas Deus abençoe e possa lhe recompensar. Amém? Amém. Não temos palavras para agradecer, né? E muito obrigado pelo seu amor, o seu carinho aqui com a Igreja de Lisboa. A igreja sente-se honrada e muito feliz, né? Pela palavra de Deus transmitida pelo Senhor. Amém, pastor. Pai, nós te agradecemos por este culto, meu Pai, por cada servo teu, cada serva tua que assistiu a este culto e foi edificado pela tua palavra, Senhor. Pedimos que as tuas mãos continuem sobre a vida dos teus filhos, guardando e livrando de todo mal. Recebe a nossa gratidão, Senhor, por este banquete espiritual que o Senhor nos deu, meu Pai, nesta tarde. Recebe a nossa gratidão, o nosso louvor, Senhor. Ó, meu Pai, eu esqueci também de orar pelo pedido de oração que eu recebi das irmãs americanas que nós estamos discipulando, Senhor. Visita, Senhor, a Pam, visita também, ó meu Pai, Carol, Senhor, e a Bárbara, que estão, Senhor, doentes, precisando de um milagre, principalmente a Carol, Senhor, que teve o Covid-19. O Senhor é poderoso para operar um grande milagre naquele lugar, Senhor, naquele hospital. Entra com cura, nós te pedimos nesse instante, Senhor, e livra-nos também, Senhor, a nós que não fomos atingidos, meu Pai. Pai, recebe a nossa gratidão, o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Joséildo. Obrigado, meus irmãos. Vão desculpando aí que eu sou uma mistura de argentino com inglês, agora um pouquinho de inglês, né? Eu estou esquecendo o português e nem falo inglês. Mas, e o português, né? Eu tenho que aprender a falar o português de Portugal. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Pastor, nos dê a honra, né, de impetrar a bênção apostólica. Pastor Joséildo, eu vou voltar para o senhor porque a Bíblia diz que o maior abençoa o menor. Então, eu quero ser abençoado pelo Senhor. Sendo assim, né, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito seja com todos nós, com os que estamos aqui em Lisboa, com o pastor Jefferson, com os irmãos do Facebook, Pai, e a todos quantos irão assistir, Senhor, participar desta gravação, Pai, hoje e sempre. E todos nós dizemos... Amém! Amém!